Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma palavra da parte de Deus, nosso Pai, nesta noite. Domingo, dia 19/7 do 2020. Então nós estamos aqui para trazermos a palavra do Senhor, nosso Deus, a todos. Então, que a graça e a paz seja com todos. Deus abençoe a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para a mensagem de domingo, um pouco atrasado. E que a graça de Deus seja com todos vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Capítulo 1, versículo de número 15. Capítulo de número 1. E o versículo é o de número 15. Para a nossa meditação na santa e poderosa palavra de Deus hoje à noite. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse todo consigo todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o evangelho que eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença nesta hora, pedimos a Tua bênção e a Tua graça. Pedimos que fale conosco, que venha nos abençoar, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos meditar sobre a supremacia de Cristo. Hoje o tema é a supremacia de Cristo. Todas as cartas, elas foram escritas para corrigir algum tipo de desvio no ensino, algum tipo de problema na pregação do Evangelho. A igreja em Colossos, para que a gente possa entender o contexto, era uma igreja que foi fundada por um discípulo de Paulo chamado Epáfras. E Epáfras pode ter fundado também a igreja em Laodiceia e em Hierápolis.
que eram cidades próximas, ali no Vale do Rio Lico. O que acontece é que agora a igreja estava bem, mas surgiu um ensino dentro da igreja, que na verdade era uma mistura de várias religiões, certo? E pensamentos filosóficos. Era o que se chamava de heresia de Colosso. Era algo que só existia em Colosso. Era uma mistura de judaísmo rabínico, dualismo filosófico dos gnósticos, um gnosticismo incipiente, ainda começando, as religiões de mistério. As pessoas lá viviam apavoradas com o que se chama princípios elementares ou rudimentos do mundo, que eram os espíritos, né? Porque se acreditava que no dualismo filosófico, começado por Platão, o mundo espiritual era bom, o mundo material era mal. Então agora o que acontece? Neste sistema agora essa doutrina entra e Jesus é rebaixado. Jesus agora, como ele é nessa nova doutrina, nessa nova investida dentro da igreja de Colossos, Jesus Cristo não é mais Deus, mas ele é apenas uma espécie de último anjo, de anjo inferior, que eles chamavam posteriormente de Aeon, ou emanação angelical. Então, esta crença acreditava que entre o céu e a terra, que eles chamavam de pleroma, que a Bíblia vai chamar de plenitude, né? Existiam vários anjos que precisavam ser abrandados, acalmados, e nesse texto o povo estava com medo desses anjos e o povo prestava culto a estes anjos para tentar acalmá-los da sua ira. Então, nesse contexto, eles acreditavam o seguinte: quanto mais perto de Deus o anjo estava, Deus não se relacionava com a criatura. Então, Deus se relacionava através de anjos, que eram os mediadores. E Paulo e Jesus Cristo seria, já que ele estava perto do homem, ele seria o último dos anjos, uma espécie de demiurgo, um ser inferior. E aí Epáfras não consegue combater essa heresia. Epáfras não se acha com poder para enfrentar esse povo. E aí ele vai a Roma, onde Paulo está preso, e ele conta a história a Paulo, que escreve uma carta para refutar esta heresia, né? Para refutar esse problema. E como o grande problema ali era qual era o local de Cristo. Para a heresia, o local de Cristo era o de penúltimo, era o de último anjo. Era de um ser criado, de um ser inferior, de um ser fraco, de um ser sem poder. O último na escala celestial. E aí Paulo agora vai falar sobre a supremacia de Cristo. Paulo usa a sua teologia para resolver este problema. Porque é para isso que a teologia serve, né? Uma das coisas é para resolver problemas. A teologia das cartas é chamada teologia de serviço. Porque ela é utilizada para resolver problemas. E aí Paulo vai falar da sua cristologia. Ele vai expor para aquela igreja e para nós a cristologia, ou seja, o que ele sabe sobre o Cristo. Qual é a verdade sobre o Cristo. Então ele vai falar da supremacia do Cristo. E ele começa falando da supremacia de Cristo em relação à criação. Cristo é superior à criação. Então ele fala a supremacia de Cristo sobre a criação.
E aí ele diz o seguinte: ele tem a proeminência sobre toda a criação. Ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo diz: vocês ouviram um ensino equivocado que diz que Jesus, que entre os céus e a terra existem vários, nesse pleroma, nesse espaço que separa o perfeito do imperfeito. Vocês ouviram que existem vários anjos que são chamados de princípios elementares ou rudimentos do mundo, e que vocês viviam com medo e que vocês tentavam sempre cultuar esse ser para aplacar a ira ou para ir subindo os degraus, para até chegar a mais próximo de Deus. Então o que vocês tinham de mais próximo era a presença desses seres angelicais. E Paulo diz: olha, vocês foram ensinados que quanto mais o anjo estava perto de Deus, mais poderoso ele era. Quanto mais próximo da matéria, mais fraco ele era. Então, vocês foram ensinados que Jesus Cristo é um ser fraco e ele não é divino, como nós pregamos. E ele diz: então eu vou agora argumentar, eu vou agora mostrar para vocês a supremacia de Cristo em relação à criação, né? Porque era algo que era negado, que Jesus não era supremo em relação à criação, mas apenas um demiurgo, né? E aí Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível. Paulo diz que, porque a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem foi distorcida pela queda. E Paulo diz: olha, Jesus é a imagem e semelhança de Deus. E na antiguidade, quando se falava em imagem, não se falava apenas em uma foto, em uma selfie, em alguém parecido, mas alguém da mesma essência. E Paulo está dizendo: Jesus Cristo não é o último anjo, mas ele é Deus humano, ele é Deus homem, ele é o Deus que se fez carne e que habitou entre nós. E aí ele diz que Jesus Cristo, além de ser Deus, ele é o primogênito de toda a criação. Se nós lermos isso como leu Ário, com a nossa cabeça ocidental, nós vamos imaginar que Jesus foi o primeiro ser a ser criado. E daí Deus o usou para criar todos os demais. Mas Paulo não pensava com a nossa cabeça ocidental, mas com a cabeça de um judeu, como ele era, de alguém de Israel, de um israelita, de um hebreu. E no mundo hebraico, primogenitura garantia o direito sobre tudo. Então, quando Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, ele está dizendo que Jesus é superior e dono e senhor e herdeiro de toda a criação. Que ele não é uma criatura, mas ele é o dono e o senhor da criação. Assim como o primogênito herdava tudo do pai, na cultura judaica, o primogênito era o herdeiro do pai, tinha direito a tudo que o pai tinha, mais do que todos os outros irmãos, por isso todos queriam ser o primogênito. Então, quando Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, ele está dizendo: olha, vocês disseram que Jesus é uma criatura, mas eu quero dizer para vocês que ele é o primogênito. Vocês lembram o que é primogênito? Principalmente que aquela seita, aquele sincretismo religioso, era composto também de judeus. Então eles sabiam o que era primogenitura, o que era o direito de primogenitura, que Esaú vendeu por um prato de lentilhas, né? Ele vendeu esse direito tão grande. E aí ele está dizendo aqui agora: ele é aquele que tem a primogenitura.
Ele é aquele que é o herdeiro, ele é aquele que manda, ele é aquele que governa. Ele não é a última criatura, mas ele é o governador e o herdeiro de tudo isso. E aí Paulo diz o seguinte: ele é a origem e o destino da criação. Paulo diz que ao invés dele ser uma criatura, ele é a origem e o destino da criação. Isso porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Paulo diz porque nele, ele é o agente, porque nele, porque lá no Antigo Testamento, quando o Pai, Vaiomer Elohim, Vayehi Or, quando Deus diz assim, e disse Deus, haja luz. Vayehi Or, e houve luz. Jesus é a palavra criadora de Deus. O Pai está falando e Jesus é a palavra criadora que está executando as ordens de Deus e trazendo à existência todas as coisas e criando juntamente com o Pai. E ele diz, olha, vocês dizem que ele é uma criatura, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Ele está dizendo, olha, o que vocês veem, o mundo, as montanhas, o mar, mas as coisas invisíveis, os anjos que vocês adoram, os anjos que vocês temem, os anjos que apavoram vocês, os anjos que vocês acham que são mediadores, tudo foi criado por ele. Ele diz assim, sejam tronos, porque os gnósticos faziam uma escala, como eu já disse. Então, os anjos mais poderosos até embaixo, era uma escada de alto a baixo, era uma hierarquização angelical. Então, Paulo diz, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Ele diz, não importa qual é a graduação do anjo, não importa qual é a altura que esse anjo ocupa. Ele diz, tudo foi criado por ele. Ele diz, Jesus Cristo é a origem da criação. A criação existe por causa dele, mas ele diz mais, ele diz que ele é o destino, ele é o telos, ele é o fim. Ele diz que foi criado por ele e para ele. Toda a criação foi criada por ele e para ele. E Paulo diz em terceiro lugar que ele é anterior e é sustentador da criação. Porque já que estavam rebaixando Jesus a uma criatura, então Paulo agora vai dizer que ele é anterior e ele é sustentador da criação, e não apenas uma criatura, nem a menor das criaturas. Paulo diz assim, ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem, continuam existindo por causa dele, ou por ele. Ele diz, olha, antes de existir qualquer coisa, ele já existia. Por isso João começa seu evangelho com a seguinte frase, en arche en ho logos, kai ho logos en prostonteon, kai theon en ho logos. Ou seja, no princípio era o verbo, en arche en ho logos. E o verbo, kai ho logos, en prostonteon, era Deus, ou estava face a face com Deus. Kai theos en ho logos, e o logos era Deus. Na mente grega, havia a noção de uma ideia suprema, que de onde emanava todas as coisas. Eles chamavam esta mente de Logos. E aí João diz que o Logos é Jesus Cristo. Ele é esse maior. E ele diz, tudo foi criado por ele. Ao invés dele ser criado, ele criou todas as coisas. E Paulo diz, e não foi apenas criado por ele, mas foi criado para ele. Tudo existe neste mundo para a sua glória e para o seu louvor.
E aí Paulo agora, nós vamos agora em primeiro lugar aplicar isso aqui. A supremacia de Cristo. Cristo é a imagem de Deus e quer transformar a minha vida e a sua, restaurar essa imagem que foi perdida, foi danificada pela queda e que cada dia fica pior. Mas eu vou deixar para depois que eu comentar, eu fazer as aplicações. Em segundo lugar agora, a segunda parte da cristologia de Paulo é a supremacia de Cristo sobre a igreja. Ele em tudo tem a preeminência sobre a igreja. Ele em tudo tem a preeminência sobre a igreja. Aí ele diz assim, ele agora já falou sobre a proeminência de Jesus, a supremacia. Jesus é maior que a criação. Mas aquele povo estava dizendo que ele não tinha proeminência com a igreja. Que ele era um anjo pequeno e que não deveria ser adorado. E os cristãos de Colossos estavam todos apavorados, achando que tinham embarcado numa canoa furada, pensando que Jesus era grande, quando na verdade vem aí essa seita sincrética e a heresia de Colossos e quer colocar tudo por terra, quer rebaixar Jesus Cristo. E aí Paulo diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Paulo diz, olha, vocês dizem que ele não é superior. A religião aí, o sincretismo que chegou aí, que está abalando a mente de vocês, mas eu vou dizer o que Jesus é. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele está dizendo que a igreja só existe por conta dele. Ele é o originador. Ele é o supremo senhor da igreja. Ele é o soberano da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Por que que ele é senhor e soberano? Paulo diz porque ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para não morrer mais. Porque muita gente ressuscitou, mas ressuscitou para morrer novamente. Ressuscitou para uma demonstração do poder de Deus, mas morreram novamente. Mas Jesus é o princípio e o primogênito entre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, para nunca mais ser tocado pela morte. E Paulo diz, para que em tudo ele morreu e ressuscitou, para em tudo ter preeminência, para ser Senhor de tudo. Que através da sua morte e principalmente da sua ressurreição, quando ele mostra o seu poder, quando ele mostra o seu triunfo sobre a morte, sobre o pecado, sobre as forças do inferno, quando ele triunfa, Paulo diz para que em tudo ele tenha a preeminência, para que sobre tudo e sobre todos ele seja superior. E Paulo diz, ele é o cabeça, ele é o que vai na frente, ele é o general, ele é o comandante da igreja, que é o seu corpo. Ele não é um anjozinho, ele é o comandante. E Paulo diz, porque nele, ele é a habitação de Deus. A seita sincrética acreditava no dualismo filosófico começado com Platão, que dizia que o espiritual era bom, o material era ruim e imperfeito. E aí eles diziam o seguinte, que Deus jamais poderia se comunicar com o homem. Então Deus estava eternamente separado do homem, e o mais perto que o ser humano podia chegar de Deus era chegar no último anjo dessa escada, no pleroma. Esse espaço que existia entre o céu e a terra, entre o finito e o infinito, era chamado de pleroma. E era como se fosse uma escadaria, onde havia milhões e milhões de anjos, e onde a pessoa tinha que chegar para um anjo que falava para o outro, que falava para o outro, que falava para o outro, para ele ir galgando o espaço, para ele subindo degraus, mas que nunca, nunca, nunca ele iria chegar perto de Deus, porque Deus não se relacionava, segundo esta heresia, com a matéria.
E aí Paulo diz: vocês laboram em equívoco, vocês estão no caminho errado. Paulo diz: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E nesta tradução não colocaram plenitude da divindade. O texto grego dá a ideia de plenitude divina. Paulo está dizendo, porque no corpo de Jesus Cristo, contrariando todo o pensamento grego, habita toda, não é um pedaço, não é um deusinho. Ele diz porque no corpo de Jesus foi do agrado do Pai, que em seu corpo, que vocês desdenham, diz Paulo, em um corpo que vocês acham que é mau, Paulo diz, pois no corpo de Jesus habita toda a plenitude da divindade. Ele não é um deusinho, ele não é um demiurgo, ele é a plenitude de Deus, ele é o Deus que se fez homem, ele é o Deus entre nós. Ele é Deus aqui passeando em nosso meio. E aí Paulo diz assim, ele é o restaurador da paz cósmica. Ele não é o restaurador da paz só sobre a terra. Ele é o restaurador da paz em todo o universo. Paulo diz assim, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Nós éramos inimigos de Deus pelos atos. Tiago diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo constitui-se inimizade contra Deus, pois qualquer que se faz amigo do mundo constitui-se a si mesmo inimigo de Deus. E Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras más. Mas Paulo diz, e havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Agora não há mais o pleroma, agora não há mais essa multidão de bilhões de anjos que a gente precisa agradar até chegar a Deus. Paulo está dizendo, todos esses anjos foram superados, toda essa escadaria ruiu. E ele diz, e agora vocês têm paz diretamente com Deus, por causa da morte de Jesus na cruz. E ele diz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Quando houve a queda, tudo que estava agregado em Deus se soltou e o universo virou uma verdadeira anarquia. E o cosmos começou a sofrer e todos aqueles que habitam o universo começaram a sofrer. Mas Paulo diz que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então Paulo diz, olha, a redenção de Cristo não é a redenção de reconciliar simplesmente o homem com Deus, mas é de trazer de novo todas as coisas para o domínio e debaixo do poder divino. É de sujeitar todas as coisas debaixo do poder de Deus. E Deus foi quem fez isso através de Jesus Cristo, foi o Pai, que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo. É Deus que quer se reconciliar todas as coisas. Deus está trazendo de volta, por meio do sacrifício de morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele está unindo de novo a ele todas as coisas que foram desatadas, que foram rachadas, que se alongaram no universo. E aí Paulo diz que a redenção não é apenas uma coisa terrena, mas é uma coisa que alcança os céus, os anjos, os planetas, e que agora, um dia, em Cristo Jesus, todos estaremos aos pés de Deus, os anjos, os principados do bem, as potestades, os homens redimidos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, Abraão, Isaque, Jacó, Paulo, Tiago
eu, você, nós estaremos em um tremendo coral, em um lindo coral, em um novo céu e uma nova terra, em um cosmos todo agora em paz e harmonia. Estaremos louvando, exaltando e bendizendo, como diz o livro do Apocalipse. E os anciãos e os seres viventes tiraram as suas coroas e lançaram diante daquele que se assenta no trono, dizendo: digno és de receber o louvor, a honra e a glória. Um dia todo o universo estará proclamando e exaltando a glória de Deus. E aí Paulo agora vai terminar esse texto com a supremacia de Cristo na salvação. Então ele fala da cristologia. E aí ele fala da supremacia de Cristo sobre a criação, da supremacia de Cristo sobre a igreja, e agora ele vai dizer que Cristo é supremo em relação a salvar a mim e a você. Não existe outro. Ele é o único mediador. Ele é o único que está no meio. Para aquele povo existiam bilhões. E Paulo diz: todos esses bilhões não existem. Paulo diz: só um. Olha o que ele diz: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Paulo diz: vocês, cristãos de Colossos, eram inimigos, vocês eram estranhos, e vocês não compreendiam isso. Aí ele diz assim: agora, contudo, vos reconciliou. Ele disse: vocês que estavam longe de Deus e que viviam adorando aí, pensando que adorando esses anjos vocês estavam subindo alguns degraus. Ele está dizendo: agora vocês não precisam mais adorar estes anjos, nem viver com medo, nem viverem apavorados, porque vocês agora estão reconciliados com o ser divino. Vocês estão reconciliados com Deus Pai. A inimizade, o pleroma, essa distância abissal que havia entre Deus e vocês foi rompida. Jesus Cristo se fez a ponte e por ele vocês agora encontram reconciliação com Deus, coisa que jamais entrava na cabeça de um grego. E Paulo diz que ele é o Redentor, é aquele que compra de volta, é aquele que paga os nossos pecados. Ele diz assim: no corpo da sua carne, pela morte. Por que ele diz no corpo da carne? Porque os gnósticos incipientes negavam a corporalidade de Jesus. Eles diziam que Jesus, na verdade, era um espírito que aparentava ter um corpo. Eles eram chamados de docéticos. Que Jesus parecia ter um corpo, mas não tinha. Ele era um espírito. Aquilo que as pessoas viam era uma espécie de holograma, uma imagem, mas não era realidade. Aí Paulo diz: no corpo da sua carne, pela morte. Paulo diz: ele tem um corpo e esse corpo está sujeito à morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Aqueles cristãos de Colossos que se achavam amedrontados e apavorados, que tinham vindo do paganismo e que nunca imaginavam ser possível se chegar a Deus. Paulo diz: Deus reconciliou vocês. E como ele reconciliou? No corpo da sua carne. Isso aos ouvidos de um grego, ele tapava os ouvidos e fechava os olhos. Pela morte. Paulo diz: foi da morte de Jesus, porque a morte de Jesus foi a minha morte, a sua morte. Ele morreu em nosso lugar. E Paulo diz que Jesus morreu, sofreu no seu corpo a punição devida pelos nossos pecados, a justa punição. Qual é o objetivo? Para perante ele, perante o Pai, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Já imaginou? Por causa da morte de Jesus, eu posso chegar no céu, pecador, miserável, desgraçado, alcançado por esta graça, posso chegar no céu e Jesus me apresentar ao Pai como santo,
irrepreensível e inculpável. Tudo isso porque ele morreu na cruz para pagar os meus pecados, e que não há outro que tenha feito isso. E Paulo termina dizendo que Jesus Cristo é a única esperança da humanidade. Não é uma das, mas ele é a única esperança da humanidade. Ele diz assim: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo diz: vocês vão receber estas bênçãos, vocês são abençoados se vocês permanecerem em Cristo, porque ele é a única esperança, né? Se na verdade permanecerem fundados e firmados. Ele está dizendo: não há outro lugar que vocês encontrem estas bênçãos. Lá no paganismo, no sincretismo que entrou na igreja de vocês, vocês não vão conseguir. Ele está dizendo: Jesus é a única esperança. E se você permanecer firme e fundado na fé e não vos mover da esperança do evangelho. Então ele espera que aquele povo agora que compreendeu tudo isso permaneça e saiba que não há em anjo, que não há em trono principado, por maior que seja o nome que dê aos anjos, por maior que seja a filosofia. Paulo agora diz que Jesus é a única esperança. É a única esperança. E aí eu queria convidar você hoje para que a gente refletisse na conclusão. Paulo diz que Jesus tem a supremacia sobre a criação. Paulo diz que ele é a imagem de Deus. E em Jesus Cristo, essa imagem de Deus que foi criada no homem, que o homem foi criado com ela e que foi danificada pelo pecado, é restaurada. E que Deus quer transformar a mim e a você na imagem dele. Quer restaurar essa imagem. Porque o homem não foi criado assim. Porque o homem não foi criado mau, perverso, estuprador, abusador. O homem não foi criado preconceituoso. Geralmente se diz que uma criança, ela não nasce preconceituosa, ela não nasce isso, não nasce aquilo. Nós também não fomos criados racistas, beligerantes, não fomos criados assassinos, estupradores, odiosos, odiadores, matadores. Nós não fomos criados assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas com a ruptura, com Adão e Eva dando as costas para Deus e achando que podiam viver por si mesmos. Essa imagem de Deus foi se desfazendo. E o homem hoje parece mais com um monstro do que com Deus. Mas em Jesus Cristo, esta imagem começa a ser lapidada e transformada para que a gente seja a imagem e semelhança de Deus neste mundo. Jesus é o primogênito de toda a criação. Jesus é aquele que tem a herança. Ele é aquele em quem eu posso me sentir seguro. Ele está no controle da criação. Nenhuma pandemia vai nos destruir. Não é o fim do mundo. Não creia nos alarmistas. E Jesus tem a primogenitura. A criação é dele e nas mãos dele está. E estando nas mãos dele está em boas mãos. E ele quer a minha vida, a sua vida, o meu destino, o seu destino nas mãos dele. Ele é a origem e o fim da criação. Porque nele foram criadas todas as coisas. Eu fui criado por ele, você foi criado por ele.
Nós somos produto dele, mas nós não somos apenas criados por ele. Tem gente que cria as coisas para vender, cria as coisas, mas não gosta daquilo, cria para poder oferir lucro. Mas Jesus, a Bíblia diz que tudo foi criado por ele e para ele, que todos os anjos foram criados por ele, que toda a raça humana, todo o universo foi criado por ele, mas não foi apenas criado por ele, foi criado para ele. Jesus Cristo não quer que você viva só, não quer que você viva abandonado, não quer que você viva para si, porque o modo de você estar errado, o modo das coisas não dar certo, as coisas não estão dando certo, sabe por quê? Porque está vivendo para si, quando nós vivemos para ele, e onde vai chegar um dia em que todo o universo, todo o cosmos vai reconhecer a Jesus Cristo, porque a Escritura diz, e toda língua confessa, porque diz assim: e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda a boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E Paulo diz que um dia todos nós que fomos criados para ele, e agora Jesus está dizendo: olha, você precisa voltar para mim. Eu não criei você para viver no pecado, eu não criei você para viver destruído pela droga, eu não criei você para viver na prostituição, eu criei você para mim, eu criei você para a gente andar em parceria, eu criei você para que você seja minha propriedade exclusiva, para o louvor da minha glória, porque um dia nós vamos nos reunir com todos os anjos eleitos de Deus. Um dia todo o universo vai se dobrar diante do Cordeiro e nós vamos cantar: Doxa pro eis tu aminu teu, tu Yesu Kyriou. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, a raiz de Davi, Terrizeto Dawi, Anaxon, Biblion, Niconti, Regue Uranos, Cairridó, Caipanta Taontenatos, Riminesso sim teu, Queriço sim autom, Jesus Cristo, Kyrios Pantão, Kyrios estim, Kyrios estim, Kyrios estim, Kyrios estim. Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Um dia todos os anjos, um dia todos os seres do universo hão de proclamar. Um dia nós vamos ver os peixinhos nadando felizes, nós vamos ver a passarada gritando, bradando, cantando alto no céu, nós vamos ver os animais uivando, urrando, e nós vamos ver todos os seres celestiais e todos os remidos a uma voz, cantando: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Nós vamos dizer: Kyrios estim, Senhor Ele é, Senhor Ele é. Imagine a beleza daquele dia, onde nós vamos dizer: Kyrios estim, Ele é o Senhor. Onde toda a humanidade, imagine toda a criação redimida, imagine um sol limpo brilhando no céu, imagine aí agora o perfume das flores exalando com mais força, e todo o universo dizendo: Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele uniu todas as coisas, e agora há paz e alegria. Essa é a nossa esperança. Satanás, teus dias estão contados. Mundo, aproveite, porque está chegando a hora. A Bíblia diz: aquele que há de vir virá e não tardará. Eu fui criado por Ele, para Ele. Você foi criado para Ele. E para quem você está vivendo? A sua vida não está dando certo porque você está vivendo para você. Você está vivendo para esse mundo. E você não foi criado para isso. Paulo diz que Ele é anterior e é sustentador. Ele diz assim: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem. Sabe quem é que segura? Sabe quem é que sustenta a barra? É Ele.
Sabe quem é que tem te conduzido nessa vida? É Ele. Sabe quem é que tem te amparado? É Ele, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba. Sabe quem é que tem evitado que você morra? É Ele. Ele é o sustentador. E Paulo disse que ele é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não é um dito apóstolo, não é um pseudo apóstolo. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. A verdadeira igreja é submissa a Jesus Cristo. Toda comunidade de fé que não estiver centrada e submissa e exaltar a Jesus Cristo não é comunidade de Deus, porque Ele é o cabeça da igreja, não é o Papa, não é Paulo, não é um pastor, não é um apóstolo desses que tem por aí, não é o Dalai Lama, não é o Buda, o Supremo Senhor da igreja é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o cabeça, o líder supremo máximo da igreja, e ele não envergonha ninguém. Ele não é pedófilo, ele não tem mácula. Ele chega para os homens da sua época e diz: quem de vocês pode me acusar de um único pecado? Ele é o cabeça da igreja, ele é o primogênito dos mortos, ele é aquele que diz: olha, eu venci a morte. Você perdeu um ente querido, Jesus chega e diz: a morte é fichinha, eu a venci. Eu morri na sexta-feira, mas não lembre da sexta-feira só, lembre do domingo, que no domingo a morte não pôde me reter, a pedra não pôde me segurar, colocar o símbolo, o sinete do imperador não pode retê-lo, a guarda, a tropa de elite romana não pôde segurá-lo, veio um anjo do céu, só um, moveu uma pedra de 1,5 toneladas, moveu para o alto, que era mais difícil, porque para baixo dizem que todo santo ajuda. E Jesus Cristo ressuscitou e apareceu a Maria Madalena. E apareceu aos apóstolos e disse: olha, eu vim aqui, apareci a vocês para dizer que eu vim cumprir tudo que eu disse, que tudo aquilo que eu disse, que eu vim salvar, que eu vim restaurar, que eu vim perdoar é verdade, e a prova é que eu estou vivo, é que eu triunfei sobre a morte. Esse Jesus maravilhoso, que um dia todos nós cultuamos a Ele, que no domingo o mundo para o adorar. Aquele que nunca usou uma arma, mas diante dele se dobram todos os joelhos dos demônios do inferno. Aquele que nunca andou em cima dos tapetes do Oriente, mas andou por cima das águas do mar da Galileia. Esse Senhor maravilhoso e tremendo. Aquele que nunca escreveu um livro, mas o mundo todo não cabe os livros que foram escritos sobre ele. Aquele que nunca quis um reino terreno, que nunca formou, não veio aqui para formar um exército, mas nenhum general no mundo pode dizer que tem mais soldados do que Jesus de Nazaré. Ninguém nesse mundo pode dizer que tem tantas pessoas a seu serviço como Jesus de Nazaré. Ele não estudou medicina, não frequentou a Universidade de Harvard, mas ninguém pode dizer, nenhum médico no mundo, que curou, que libertou, que tratou mais pessoas do que Jesus de Nazaré. Ele não estudou psicologia, mas ninguém sarou tantas almas, ninguém compreende a alma humana, e não é só a alma feminina, é a alma humana como Jesus de Nazaré. Ninguém nunca trouxe tanta paz como Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor da igreja. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o primogênito dos mortos. A morte foi vencida. Se você procurar o túmulo dos fundadores de igreja, você vai achar. Mas se você for em Jerusalém, perto do Monte Calvário, tem uma placa lá, dizendo: não está aqui.
Procure todos os fundadores de religião, eles vão estar no túmulo. O único que não está no túmulo, que o túmulo dele está vazio. Por isso que se eu for a Jerusalém um dia, não pretendo ir no sepulcro. Por quê? Porque Maria Madalena foi lá e o anjo disse: por que você procura o vivo no meio dos mortos? Você não devia procurá-lo no cemitério. O que você está fazendo aqui? Ele disse: não está aqui porque já ressuscitou. Esse Jesus que tem poder para vencer a morte, tem poder para libertar você, tem poder para ressuscitar você, tem poder para transformar a sua vida, para botar a sua vida que está de ponta cabeça no normal. Esse Jesus tem poder de mudar a sua vida. E Paulo diz: porque nele habita. Porque Jesus não é um profeta. Porque Jesus não é um ser de luz. Porque Jesus não é o fundador de religião. Porque Jesus é Deus que veio até nós. Porque Jesus é Deus com a mão estendida para você. Porque Jesus é Deus aqui entre nós. É um Deus que não faz acepção. Porque o judeu não pisava em cemitério, não pisava em nada que tivesse morto, vivia se lavando com medo de se contaminar. E Jesus transitava do cemitério para a praça da cidade. Ele atravessava para Gadara, expulsava um demônio dentro do cemitério. Libertava os loucos, curava, e aí ele chegava, tocava nos leprosos e os leprosos curavam, eram curados. E ele é Deus, porque só Deus pode perdoar. Nós cremos que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Sabe por quê? Porque se ele não é Deus, ele não pode me salvar. Porque se ele é homem, ele só pode morrer por ele. Mas se ele é Deus, homem, se ele tem as duas naturezas, então como homem ele se identificou comigo e com você. E como Deus, ele tem poder para resgatar a minha vida e a sua. Tem poder para te libertar, seja qual for o seu problema. Tem poder para transformar a sua vida, seja qual for o seu problema. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer que há um Jesus que me empolga e que ele pode transformar a sua vida, não importa como está, não importa quão pecador você seja, não importa o que você tenha feito. Aquele que ressuscitou dos mortos tem poder para fazer qualquer coisa. E Paulo diz que ele é o restaurador da paz. E havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Jesus acabou com a inimizade entre Deus e o homem, pagando o nosso pecado lá na cruz. E é maravilhoso você ver que num ato de tamanha crueldade, num ato de tamanha malvadeza, de colocar o Filho de Deus numa cruz, Deus transforma esse ato de crueldade humana, porque nós demos para ele o pior que nós tínhamos, a morte. E ele deu tudo o que nós precisamos, a paz. E agora, entre nós e Deus, a paz. E agora você pode ter paz com Deus. Porque a origem de todas as outras desagregações, a origem de todos os conflitos, a origem de tudo é a falta de paz com Deus. E o recomeço é quando a gente entra em paz com Deus. E essa paz só é mediante a morte de Jesus e o seu sangue derramado. E Paulo diz: olha, ele é a única esperança. Permaneça nele, entregue-se a ele. Então eu quero convidar você que ainda não é cristão para conhecer esse Cristo. Você talvez tenha conhecido Cristo de igreja, Cristo de religião, mas você talvez não conhecesse esse Cristo que Paulo nos apresenta, que é Senhor da criação, Senhor da sua verdadeira igreja e Senhor da minha salvação e da sua. Que ele é supremo e que ele pode salvar, sim, a mim e a você. Jesus Cristo hoje, ele estende a mão para você e ele diz que quer te salvar, que quer te perdoar. Então, onde você estiver, porque ele é Senhor da criação,
Você hoje, Ele quer que você faça parte dos remidos, daqueles que um dia vão cantar com os anjos lá na glória. Ele quer perdoar você. Agora imagine, pense, vislumbre um dia uma multidão incontável como a areia da praia de pecadores que foram alcançados pela morte de Jesus Cristo, juntos aos anjos celestiais, com todo o universo, cantando de forma uníssona, a capela, Jesus é o Senhor. E naquele dia Jesus quer que você esteja no meio, e que você possa dizer: eu sou parte dessa morte na cruz, eu sou fruto dessa morte na cruz. Então se arrependa hoje, porque a única coisa que Ele exige de nós é o arrependimento e a fé. Ele quer que eu examine a minha vida, que você examine a sua vida, e que em chegando à conclusão de que você não está de acordo com a vontade dEle, que você não está para a glória dEle, que você arrependa-se da vida que você tem levado, do caminho que você tomou, e que você creia que Ele morreu para fazer paz entre nós e Deus, para acabar com o medo, da morte, o medo do inferno, e para trazer paz para a nossa alma, e para nos dar a oportunidade de começar de novo. Você que busca sempre uma nova chance, você que quer começar tudo do zero, pois Jesus Cristo hoje te dá a oportunidade. Ele quer perdoar teus pecados e quer começar a escrever uma nova história. Você crê nisso? Agora não é mais com Ele, agora é com você. Agora é saber se você vai crer ou não, porque Ele diz: quem vê a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Agora está com você. Onde você estiver, você pode chegar, fechar os olhos, ou de olho aberto, olhar para o céu e dizer: Pai, eu creio no que esse pregador disse, que Jesus é tudo isso. Eu me arrependo e eu quero ser, eu sei que eu fui criado por Ele, mas eu não sou dele ainda. E hoje eu quero ser dele de verdade. Não dele da boca para fora, mas eu quero pertencer a Jesus Cristo. Então, ore hoje, converse com Deus. Não tem mais um monte de anjo. O pleroma está aberto. A distância foi vencida. E Deus, em Cristo, se aproxima de mim e de você e oferece perdão e salvação. E a resposta é: eu e você vamos receber ou vamos rejeitar? Agora é com você. Deus abençoe. Às 11h30 eu estarei pelo Instagram levando a mensagem de Deus a todas as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Às 11 eu peço oração para que Deus me dê graça e força. Às 11h30 eu estarei. E hoje nós vamos fazer uma espécie de programa. Vamos passar algumas músicas para esperar que o povo chegue, para que as pessoas vão entrando, e aí a gente vai entrar com uma rápida reflexão. Então e amanhã ao meio-dia, aqui nós estaremos com a reflexão, certo? Reflexão do meio-dia, reflexão bíblica. Então não perca amanhã aqui, certo? Pelo Facebook. E mais tarde, 11h, ore por mim. Mas Deus há de me dar graça e força. Então às 11h30 nós estaremos, certo? Levando a mensagem. Porque eu estou cansado de ver gente se perdendo, de ver gente indo para o inferno. E no meu Instagram eu estou mandando mensagem para todo tipo de gente. Então você vai ver, tenha cuidado, se você é fraco, não entre no meu Instagram, porque eu tenho mandado para todo tipo de gente, para todo tipo. Quanto mais perdido, mais eu mando. E as pessoas têm voltado, têm me seguido. Eu já passei de 500 seguidores. Eu comecei um dia desse no Instagram, então já passei de 500, já estou chegando a 600. Né? Então, todo dia mais gente ouve as pregações no Instagram e estão lá. Então, se você vê tanta mulher lá quase nua, não se aveste, como diz o cearense, certo? Seu pastor não está desviado, está tentando alcançar almas para o reino de Deus. Eu estou incessantemente evangelizando, colando as mensagens
eu vou lá agora e eu coloco compartilhar. Aí eu boto compartilhar lá eu fiz no Twitter, tem Twitter, você vai me ver por todo canto. Eu fiz no Instagram e eu botei em todos os Instagrams das pessoas, todas as contas, meu amigo. Quem está lá, não importa se está vestido, se está nua, eu coloquei e elas estão me seguindo. E Deus é bom. E sabe quem está mais aceitando? As pessoas que a gente acha que não queria. Nunca mais nós vamos ser o mesmo. Nós vamos agora alcançar essas pessoas. Ninguém vai estar longe da mão do Senhor, porque nós agora temos um meio de chegar até elas. Lá no camarim delas, lá na noitada onde elas estão, na calçada, não importa onde elas estão, onde tiver um celular e internet, o evangelho vai chegar. Então eu estou te dando essa explicação para você não se escandalizar quando vê lá no meu Instagram tanta mulher de calcinha, certo? Porque eu estou enviando para elas, porque Jesus disse aos doentes, os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Então eu estou enviando para todo tipo de gente. Eu boto assim, o que tiver com R, meu amigo, vai. É tanto que o Instagram, o Twitter, o Messenger, sempre vai me bloqueando, porque eu mando demais. Mas aí eu espero um pouquinho, eu paro um pouquinho, aí quando eles dão de novo a licença, eu vou botando de 5 em 5, de 10 em 10, de 20 em 20, e assim nós vamos evangelizar. Então eu peço que ore por mim. E se você se escandalizar, problema seu. Não estou fazendo sua vontade, não faço a vontade dos homens, eu estou fazendo a vontade de Deus e vou levar o evangelho aos perdidos. E vou levar o evangelho àquelas pessoas que não têm condição de ir a uma igreja. Vou levar o evangelho com a graça de Deus enquanto Ele me der graça. Vou levar o evangelho e vou colocar nas contas e vou seguir essas pessoas. Para que elas possam, porque quando eu entro, elas já estão vendo. E agora eu fico feliz quando é quase meia-noite, que eu as vejo aqui aparecendo a foto, eu fico feliz. E quando elas ligam dizendo obrigado, 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 ligam não, quando elas mandam uma mensagem no meu Instagram dizendo assim, obrigado pastor, ore por mim, ore por minha família. Nós temos alcançado muita gente. Então Deus seja louvado, Deus abençoe sua vida, sua família. E eu vou parar, porque senão eu fico aqui, eu estou feliz, feliz com Jesus. A graça do Senhor está abundante na minha vida. Que Deus seja com a tua vida e saiba, Jesus é supremo. Ele é meu rei, meu amor, minha vida, minha razão de existir. É meu tudo. A Ele eu devo tudo. Para Ele, por Ele, para Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Boa noite.